Bem-vindo ao Debate Creator, o Descovador de Debate. Estamos nós aqui, eu e o Luke, prontos para conversar com vocês sobre aqui as ferramentas, que nós vamos começar aqui uma nova era no nosso queridíssimo Debate Creator. E como eu já informei para vocês em alguns vídeos aqui do canal, nós em breve vamos terminar a playlist de retrocomputação básica e vamos começar a nos aventurar no que eu chamo de programação um pouco mais intermediária, onde nós vamos começar a mexer com conceitos mais complexos e começar a produzir coisas um pouco mais profissionais. Para que a gente possa começar a usar esses novos conceitos e essa nova forma de desenvolver software, nós vamos começar a usar uma ferramenta muito popular dos desenvolvedores de MSX, que é esse careta aqui, ó, o Fusion C. Então, para você que quer brincar aí um pouco mais hardcore, pega lá o seu café, que o vídeo de hoje a gente vai começar a introduzir as ferramentas que são necessárias para que a gente possa começar a desenvolver em Fusion C. Mas afinal de contas, galera, o que é esse tal de Fusion C? O Fusion C ele é uma biblioteca, ou SDK, framework, como você quiser chamar, que foi criada por um camarada chamado Eric Boese, esse cara aqui, ó. Esse Eric Boese, o que ele fez? Ele saiu lá pela internet da vida, pelos fóruns, e começou a compilar um monte de códigos de terceiros, inclusive códigos criados por ele mesmo, para colocar tudo num lugar só, e de forma que você possa facilitar o desenvolvimento de software para MSX. Então, com o Fusion C, a gente pode programar em Ciance, que é uma linguagem, a primeira versão da linguagem C, para MSX-DOS em todas as suas plataformas. A gente pode programar para MSX1, MSX2, MSX2 Plus, Turbo R, e a gente, para isso, usa um famoso compilador cruzado aí, que é um compilador que gera código binário para diversas plataformas, inclusive para o nosso processadorzinho Z80, que é o que o MSX usa, que é o SDCC, que é o Small Device C Compiler, que é esse cara aqui, ó. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, mas por enquanto vamos focar aqui no nosso queridíssimo Eric Boer e no seu GitHub, que vocês podem encontrar aqui, ó, nesse link aqui, github.com, Eric CB59, que é o GitHub do nosso queridíssimo Eric. Então, como eu já tinha dito, ele passou um bom tempo da vida dele pegando esses códigos de autores, criando as próprias versões dele de funções, headers e outros artefatos do MSX e colocando tudo nessa biblioteca, framework, para que a gente possa trazer. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é que nós temos duas versões do Fusion C disponíveis para a gente baixar. A gente tem aqui a versão 1.2, que é a função que ele considera a pronta para distribuição. A gente tem a Fusion C 1.3, que teoricamente é a biblioteca que ele está trabalhando agora. Me parece que ele não trabalha há muito tempo nela, mas apesar dele dizer que essa aqui não é a versão fechada, é a mais recente. E segundo informações lá do MSX Resource Center, a gente sabe que ele está trabalhando numa versão 2.0, mas muito tempo que a gente não tem nenhuma informação. Então eu vou recomendar a gente trabalhar na Fusion C 1.3. Por que eu vou recomendar a gente trabalhar na Fusion C 1.3, apesar dela não ser a última versão e a versão considerada de distribuição? É porque algumas coisas mudam da versão 1.2 para a versão 1.3. Então nem todo código que você vai escrever para a versão 1.2 vai ser compatível com a versão 1.3. E a versão 2.0 vai provavelmente ser baseada em cima da versão 1.3. Então, se a gente começar na 1.3, nós já vamos estar mais preparados para quando sair a versão 1.2. Então, vamos baixar aqui a versão 1.3. Vamos entrar aqui no repositório dele, Fusion C 1.3. Vamos clicar aqui no code e vamos copiar aqui o HTTP do queridíssimo repositório dele. Vamos abrir lá o nosso queridíssimo GitHub Desktop. Vamos lá nos repositórios, vamos dar aqui add clone repositório. Vamos colocar aqui o repositório e aqui é onde vai ficar localmente a nossa máquina os arquivos. E aí a gente vai dar um clone. Quando a gente terminar esse clone, vocês vão ver que lá na nossa máquina local vai ter uma pastinha onde vai ter o Fusion C 1.3 para a gente brincar com ele. Uma vez que nós terminarmos o download lá na pasta onde você colocou lá no GitHub Desktop,
que no meu caso é essa pasta aqui, ó, Dev, The Byte Creator, Fusion C 1.3, você vai ter uma série de arquivos aqui, e o mais importante deles é esse aqui, ó, Manual Fusion C 1.3.pdf. É nesse cara aqui que tem todas as especificações de como funciona o Fusion C, o que a gente precisa instalar e um monte de informações importantes que nós vamos usar para brincar. Então vamos abrir esse cara aqui e vamos ver o que ele fala pra gente. Abrindo aqui o arquivo, a primeira informação importante que a gente já tem é esse Private Document aqui no fundo. Eu não posso distribuir esse documento porque, na verdade, o livro que eu mostrei para vocês lá no início é sobre a versão 1.0 com algumas atualizações da versão 1.1. Então o livro, se você for comprar o livro, sabe que ele já está relativamente desatualizado com relação à versão 1.3. Então o que o Eric e o Fernando Garcia resolveram fazer? Resolveram disponibilizar uma versão beta, digamos assim, do novo livro, que vai ser provavelmente distribuído quando eles fizerem a versão 2.0. Mas se você pegou lá do GitHub do autor, não tem problema nenhum você ter esse arquivo na sua máquina, então fique tranquilo. E aqui a gente tem informação dos autores, o Eric Boes e o Fernando Garcia, que provavelmente está ajudando lá o Eric na confecção desse livro, e ele é a jornada completa para o Fusion 1.3. Então se a gente for descendo aqui, vocês vão ver que aqui, ó, tem algumas informações de licenciamento, ou seja, se você quiser usar o Fusion C, você tem que usar a Creative Commons 2.0, né? Então aqui ele está dizendo a Creative Commons CC BY CA 4.0 License, que essencialmente diz que você tem que creditar todo mundo, quando você for distribuir o seu software, você tem que dizer lá que esse software é construído com a Fusion C, blá 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 blá, tem todo um disclaimer lá que você tem que seguir. E aqui algumas informações sobre os termos da licença que são importantes para você saber. E aqui, ó, ele já informa pra gente que o Fusion C ele é distribuído em conjunto com uma série de ferramentas externas que podem ser utilizadas no desenvolvimento do seu software lá. Então tem aqui o AYFX Editor, o Bean2Throw, o MSX DiskMage, Disk Manager, Vortex Tracker 2. A maioria dessas ferramentas aqui nem eu sei direito como usar, vou aprender junto com vocês. E à medida que elas forem ficando relevantes para o nosso desenvolvimento, eu vou apresentar essas ferramentas para vocês, à medida que elas forem apresentando aí, forem sendo necessárias no nosso desenvolvimento dos nossos projetinhos aí. E aqui, ó, ele fala algumas informações muito importantes de alguns contribuintes que estão aqui dentro da biblioteca. Inclusive, aqui eu gostaria de destacar aqui o Oduvaldo, nosso amigo aí do MSX Brasil Oficial do Facebook lá, que é um cara muito gente fina. Todas as vezes ele distribui aí, junto com o Vitor Truco aí, ele foi parte fundamental na distribuição do SMX. Vários códigos dele, é um cara super acessível, então vocês podem trocar ideia com eles aí a hora que vocês quiserem, que é um cara muito maneiro. Então aqui, ó, tem o Oduvaldo, o Dolphinsoft, o OpenMSX Dev Crew, Passequetuken, Ping Pong, então toda aquela galera maneira que ajudou ou que teve algum código incluído na biblioteca, está aqui devidamente creditado como deveria. Seguindo aqui vocês podem ver que não só a gente tem também todos os MSX, como também agora na versão 1.3 a gente tem suporte para V990 e para GreatNet, que são dois acessórios que você pode comprar para MSX para desenvolver coisas mais modernas para MSX. E existem bibliotecas para esses dois itens lá dentro do Fusion C 1.3, que é uma coisa muito bem-vinda aí na edição 1.3. E ele já fala sobre o SDCC, que é aquele compiladorzinho lá que eu falei, que é o tal Small Device C Compiler. Então ele dá aqui todas as informações legais sobre o SDCC e sobre as ROMs do MSX que nós já instalamos no nosso OpenMSX. Então, se você viu os vídeos lá de ferramentas, a gente instalando o nosso OpenMSX, a gente já instalou as MSX ROMs lá. Então, a gente não vai precisar instalar o OpenMSX, porque a gente já instalou lá para as nossas aulas de retroprogramação básica, tá? Para poder programar em BASIC do MSX. E aqui tem várias informações também sobre os logos, né? Que são propriedade intelectual do Kazuhiro Nishi, que é o detentor hoje dos logos do MSX, então sempre tem que ser acreditado.
Descendo mais um pouquinho, chegamos aqui no nosso queridíssimo sumário. E aqui ele fala a parte que vai ser a parte fundamental pra gente aqui na nossa playlist de ferramentas, quando a gente vai falando de Fusion C, que é instalando o Toolchain. O que é o Toolchain? O Toolchain é a cadeia de ferramentas, ou o SDK propriamente dito, ele se classifica como SDK. Então as nossas aulas aí subsequentes vão ser falando sobre todo esse processo de instalação do Fusion C, para que a gente possa brincar com ele aí na playlist de retroprogramação intermediária quando ela começar. Então vamos lá para a página 31. Onde ele diz o que é que nós vamos ter que instalar aqui na nossa cadeia de ferramentas. O OpenMSX Emulator nós já temos instalados, então nós não vamos precisar instalar ele. O OpenMSX Machine System ROMs nós também já temos instalado, então nós também não vamos precisar instalar ele. Mas o SDCC nós ainda não temos instalado. Então esse aqui vai ser vai ser o primeiro objeto das nossas aulas, que é a instalação do SDCC. E aí, qual é o SDCC que a gente vai instalar? Se a gente olhar lá o README da versão Fusion C 1.3 Beta, que é a que a gente vai utilizar, ele recomenda que a gente instale o SDCC 4.0. E a gente pode ver isso lá no arquivo README, se muito me engano, nesse arquivo aqui. Aqui ele diz que essa versão vem com o suporte a GFX 9000, que é a 9990, e o protocolo TCP/IP para GreatNet. Aqui ele diz quais são os headers lá que tem essas informações. Ele diz que tem 54 novas funções. Em algum lugar ele diz para a gente instalar o SDCC 4.0. Estou tentando achar aqui onde é, mas eu vou procurar. Aqui algumas informações sobre como fazer o update da versão 1.2 para a versão 1.3. Se você já tem a versão 1.2, leia esse arquivinho aqui. Enfim, eu não vou achar agora onde ele diz pra gente instalar aqui o SDCC 4.0, mas acreditem em mim, nós vamos precisar do SDCC 4.0. Então vamos lá procurar o SDCC 4.0. Que se você vier aqui nos downloads, você vai ver que a gente tem um monte de versões aqui do SDCC. E as plataformas, que dependem da qual plataforma você está usando. Então aqui a gente tem todos os arquivos. Tem aqui o SDCC para o Win64, que é a minha plataforma. E aqui tem todas as versões, 4.20, 4.0. Como a versão recomendada pelo nosso queridíssimo Eric Boer é a 4.0, é esse cara aqui que a gente vai baixar. Então vamos baixar esse cara. Tem aqui o x64 Setup e o Release Candidate 1. Vamos pegar esse aqui, que não é o Release Candidate, e vamos baixar esse cara. Começou a baixar aqui. E esse é o cara que a gente vai instalar, seguindo lá o procedimento do nosso queridíssimo Eric Boer. Então é isso aí, pessoal. Acabou o tempo da nossa aula de hoje, infelizmente. Mas fica tranquilo, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Esse vídeo aqui é só uma introdução ao Fusion C. E até agora nós só programamos aqui em Basic no canal. E o Basic, assim como Python e outras linguagens, é uma linguagem interpretada, ou seja, tem um software de meio que interpreta um a um cada um dos comandos que a gente dá. Já o C, ele é uma linguagem compilada. Então nós criamos os nossos programas em um arquivo de texto, submetemos esse arquivo de texto a alguns processos que a gente chama de compilação, link edição, que gera um binário para ser utilizado pelo sistema operacional da máquina que a gente está usando. Então vai ser uma mudança grande de paradigma do que a gente vem fazendo até agora.
Mas isso a gente vai conversar sobre isso quando todas as ferramentas estiverem instaladas e a gente já tiver a nossa playlist lá de programação intermediária. Então, muito obrigado para você que assistiu a aula até agora. Muito obrigado você que está compartilhando, que está assistindo aos vídeos, que está chamando novos escovadores de bytes aqui para nossas fileiras. Nós já estamos com 290 inscritos no canal e continue acompanhando porque a nossa jornada no Fusion C está apenas começando. Fica ligado, um beijo e nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Na última aula lá de ferramentas, nós pegamos o Fusion C 1.3 lá do nosso queridíssimo Eric Boer e baixamos, clonamos para a nossa máquina toda a instalação dele. E agora nós vamos começar, que nem a gente apresentou lá no finalzinho da última aula. Se você não viu a última aula, para o que você está fazendo agora, assiste a última aula de ferramentas, vê lá o que a gente fez lá, de entrar no GitHub do Eric Boer, baixar as coisinhas, conhecer o manual. E hoje nós vamos começar a instalação SDCC, que é o Small Device C Compiler, para que a gente possa começar efetivamente a compilar coisas em C para o MSX. Então vamos lá, pessoal. Obviamente, além do código do Fusion C 1.3, que a gente já baixou na última aula, nós também vamos precisar dos exemplos do Debate Creator, que são os códigos que a gente cria. Todo o código que a gente cria está, obviamente, no nosso GitHub, github.com/debatecreator. Dentro do github.com/debatecreator, a gente tem aqui essa pastinha aqui, MSXC, esse repositório MSXC aqui, que tem os nossos exemplos em C, que nós vamos usar. Então, obviamente, como a gente sempre faz, a gente vem aqui em Code, vamos pegar aqui o URL, vamos vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop, vamos vir aqui em repositórios, né? Vem aqui em repositório, vem aqui add, clone repositório, colocamos o endereço aqui e aqui vai ser a pasta local onde os nossos exemplos vão ser colocados. Então vamos dar o clone lá e tá aí. Assim que a gente pegar essa pasta MSXC e a pasta do Fusion C 1.3, nós estamos aptos a começar a fazer as nossas instalações. Vamos voltar aqui para o nosso manual do Fusion C. E aqui a gente tem aqui essa parte, começa aqui na página 31, que é instalando o Toolchains. Se você não viu a aula passada, o Toolchains são as ferramentas do Fusion C 1.3 para fazer com que ele funcione. Então vamos pular lá para a página 31 e vamos ver o que ele recomenda a gente fazer na nossa máquina para que a gente possa brincar com o Fusion C. Instalação do OpenMSX Emulator. Se você acompanhou aí nossas playlists de ferramentas, nós já temos o OpenMSX instalado. Mesma coisa com o OpenMSX Machine System ROMs. A gente também instalou essas System ROMs, nossas aulas de Basic, nossas aulas de retroprogramação Basic, e as ROMs já estão devidamente instaladas no OpenMSX, então a gente também não precisa instalar esse cara, porque a gente já tem. E aí nós vamos para o terceiro cara, que é o nosso famosíssimo SDCC. Small Device C Compiler. Na aula passada eu mostrei para vocês onde pegar no site oficial do SDCC para que a gente possa instalar. Só que aqui, ó, uma coisa legal do pacote 1.3 do Fusion C é que nele, se você for aqui no diretório onde está o Fusion C 1.3 que a gente pegou lá do GitHub do Eric Boer, a gente vê aqui que a gente tem esse diretório install aqui, ó. Então, eu instalei em Dev Debate Creator Fusion C 1.3 nessa pasta install aqui. E se você tiver curiosidade de abrir essa pasta install, a gente tem aqui as instalações de Windows e macOS. Como a minha máquina é uma máquina Windows, eu vou nessa pasta Windows aqui. E olha só que bacana, o Eric Boer já colocou lá no GitHub dele alguns utilitários que a gente precisa. Entre eles o SDCC 4.00, que é o que ele recomenda para que a gente use com o Fusion C 1.3. Um pacotinho chamado MSX Update, que é esse aqui, ó. Sendo que esse pacote aqui é uma evolução muito legal em relação ao 1.2, porque na versão 1.2 alguns artefatos do SDCC precisavam ser modificados, alguns headers, algumas informações importantes precisavam ser modificadas, e na versão 1.2 a gente fazia isso na mão. Inclusive no livro tem até um guia extenso se você quiser fazer na mão, mas na versão 1.3, se a gente rodar esse pacote aqui, ele vai fazer todas aquelas mudanças que a gente fazia na mão no SDCC, ele agora faz automaticamente nesse script aqui. Isso é uma coisa muito legal pra gente, facilita muito.
E ele também coloca aqui o Sublime, que é a IDE que ele recomenda. Nós não vamos usar o Sublime, nós vamos usar o Visual Studio Code. Mas, de qualquer maneira, se você prefere o Sublime, ele está aqui na pasta Install também para você instalar, caso você queira. Então, o primeiro pacote que nós vamos instalar hoje é esse aqui, ó, o SDCC 40 Release Candidate 1 x64, que é a instalação para a nossa máquina. Então, vamos lá. Vamos começar aqui clicando no cara. Ele vai trazer uma tela de instalação modelo Windows normal. Aí aqui a licença, você diz se concorda ou não. Eu sempre concordo. Aqui é o Start Menu, onde ele vai colocar aqui. Eu vou deixar tudo padrão. E como vocês podem ver, eu vou deixar a instalação completa com tudo, padrãozão, e mandar um install. Como vocês podem ver, é completamente Next Finish e instala bem rapidamente. Tá lá instalado. Aqui, ó, ele tá perguntando se você quer adicionar os binários do SDCC no path do seu Windows. Faça isso para que você possa ter acesso a todos os comandos do SDCC via prompt de comando. Então vai dar Next aqui e completou. Clique Finish para fechar o seu setup. Então beleza. Instalamos o SDCC. E aí como é que a gente verifica se o SDCC está instalado direitinho? A gente vem aqui no nosso prompt de comando e digita SDCC-V. Ele tem que responder para você a versão instalada. Ele respondeu que o SDCC 4.004 está instalado na nossa máquina. Então podemos dizer que o nosso SDCC está instalado de boas aqui, pronto para a gente poder brincar. Mas ele está pronto, mas ainda não tem as modificações preparadas para o ambiente MSX. O MSX ele tem algumas peculiaridades quando a gente fala de C. E é esse pacotinho aqui que vai alterar os headers e as libs do SDCC para compor o desenvolvimento para MSX. Então, logo após instalar esse pacote aqui, nós vamos instalar esse pacote aqui, que também é um pacote bem pequeno e bem rápido de executar. É quase que um script, onde ele pega alguns artefatos DCC. Então aqui a gente dá Next, mais um Next Finish, completou. Como vocês podem ver, foi muito rápido. Fui Xeon C, olha lá, um English aqui bonito, mas o que importa é que está instalado. Então agora, na teoria, nós estamos prontos para testar o nosso Fusion C e ver se a gente consegue compilar algum código C usando essas duas ferramentas. Então, pessoal, como é que a gente testa agora se a nossa compilação do SDCC para MSX está funcionando, tá? Dentro do Fusion C, o nosso queridíssimo Eric Boer criou esse Working Folder aqui. O que é esse Working Folder? Esse Working Folder é tudo que um projeto em Fusion C precisa ter na sua estrutura raiz para funcionar. Então aqui a gente vê ó, que tem uma pasta de DSK, a gente tem uma pasta Fusion C, uma pasta OpenMSX, uma pasta Tools, e a gente tem esse careta aqui que é o hello.c. O nosso queridíssimo Eric Boer já colocou pra gente lá no pacote do SDCC, do Fusion C 1.3, um programinha Hello World que a gente pode usar para testar a instalação e dizer, beleza, se escrever Hello World funciona. Então o que a gente tem que fazer quando a gente quer criar um novo projeto em Fusion C para colocar aí, para criar o nosso joguinho, criar o nosso aplicativo, seja lá o que for. A primeira coisa que você tem que fazer é copiar esse Working Folder. Então você vai pegar aqui e vai copiar esse cara. Aí vocês vão ver que vai levar um tempinho. Vocês estão vendo que aqui ó, são muitos megas, né, para um programinha C, né? Só que aqui nesse Working Folder ele inclui várias coisas várias ferramentas, várias coisas pré-instaladas, várias libs, e a distribuição não vai ter esse tamanho, tá, galera? Isso aqui é só para a gente poder desenvolver no ambiente moderno os nossos queridíssimos códigos em C. A distribuição vai ser bem menor que isso aqui, tá? Agora nós vamos pegar esse Working Folder que a gente copiou para dentro do MSXC, vamos renomear ele para teste. Então renomeamos aqui para teste. E aqui dentro nós vamos ter todos os conteúdos do Eric Boer. Então agora, pessoal, vamos abrir essa pasta aqui, teste, lá no nosso Visual Studio Code.
para que a gente possa entender esses arquivos aqui. Então aqui File, Open Folder, vamos pegar aqui a nossa pastinha e vamos abrir a pastinha aqui. Vocês vão ver que a nossa estrutura aqui do Fusion C ela é muito parecida com a nossa estrutura de compilação do nosso queridíssimo Basic com algumas etapas extras. Então esse aqui é o Hello.c. O Hello.c, como está escrito aqui no comentário, é o primeiro programa em C do nosso queridíssimo Eric Boer. E é aquele programinha que todo mundo faz quando está aprendendo uma linguagem nova, que é o Hello World. Então aqui ele tem um include. Vocês podem ver aqui que esse include é quando a gente quer colocar bibliotecas ou headers nos nossos programas C. E ele está incluindo aqui o header do Fusion C para que a gente possa usar as funções mais básicas do Fusion C. O Fusion C é dividido em diversas libraries, então dependendo do que você queira fazer, uma determinada função pode estar em uma library diferente. Como a gente quer fazer só o básico, é escrever na tela, essa aqui vai ser suficiente. Aqui ele está dizendo qual é a versão, ele está dizendo aqui que a versão do SDK é 2.0, provavelmente porque o Eric Boer já está trabalhando a 2.0 e já trocou aqui de 1.3 para 2.0. E aqui, aquela função main que todo programa C tem. Todo programa C contém uma função main, que é a função principal do programa C. Essa função main, ela é a primeira função executada, é o ponto de entrada para qualquer programa em C. Aqui é o tipo de que a função devolve, então essa função main devolve para o sistema operacional, quando ela termina de executar, um valor void, que é um nulo, né? É um valor vazio, né? Que ela devolve, ou seja, ela não devolve nada, e ela também não recebe nenhum parâmetro. Isso aqui pode ser alterado dependendo do seu programa. Vamos supor que o seu programa queira retornar um código de erro para o sistema operacional, caso ele dê problema. Então aqui você teria que transformar isso aqui em int, por exemplo, inteiro. Vamos supor que o seu programinha para executar, ele queira receber um parâmetro vindo da linha de comando. Aí você também colocar aqui int parâmetro, para dizer que ele receberia uma variável parâmetro do tipo int. Só que aqui, como a gente só vai escrever na tela, a gente não precisa nem devolver nada para o sistema operacional, nem receber nada do sistema operacional. E aqui ele usa essa função print hello msx world. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem aqui nesse disk, é para onde vai, quando a gente terminar o processo de compilação, ele vai jogar o nosso executável para cá. O Fusion C é onde tem todas as libs do Fusion C para a gente poder usar. O OpenMSX é onde tem todo o código do OpenMSX, que a gente, nos nossos exemplos, a gente nem vai usar, porque a gente vai usar o OpenMSX na nossa própria máquina. E Tools é onde tem as ferramentas pré-instaladas lá, tem MSX2, tem o NMSX Titles para criar titles no titles para jogos, né? Enfim, tem muitas ferramentas aqui, haverá o tempo para a gente olhar todas elas, mas esse tempo não é hoje. Hoje nós estamos só instalando e testando. Agora, uma coisa que a versão 1.3 falta aqui são os scripts de compilação. A gente precisa compilar esses caras. Então eu vou trazer esses caras aqui para a pasta para mostrar para vocês como a gente cria os scripts de compilação. Então agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu peguei esse make.bat aqui, que é a nossa bateria de compilação para o C. Eu peguei como exemplo para a gente começar a bateria de comandos lá do Fusion C 1.2 e copiei para cá, para dentro da nossa pasta de teste. Esse cara é o cara que a gente vai rodar o .make para executar. Então aqui, ó, esse script do 1.2 é genérico, ele recebe aqui um parâmetro 1 vindo do DOS. Então se você quiser compilar, se você quisesse compilar alguma coisa usando esse script genérico, você digitaria aqui, por exemplo, make teste, e aí ele criaria o programa teste. Eu particularmente não gosto desses scripts genéricos, eu gosto de deixar o script já pronto para o aplicativo que eu estou rodando aqui. Então eu vou matar esses ecos aqui, porque eles vão ser desnecessários, porque eu não quero que digitar o nome do programa, eu quero só digitar make e ele gera o que está aqui na pasta. E aqui, ó, eu posso matar esse eco aqui também, que é inútil. Aqui ele seta algumas variáveis de ambiente para ele poder compilar. Então aqui ele está setando o diretório do X2Bin, que não é necessário agora.
Aqui ele faz outro set de X2Bin, ele quer seria o diretório e aqui o binário. Aqui o compilador ASM, que é o SDASM Z80. Aqui um alias para SDCC. Esse dash aqui é a pasta para onde vai o destino da compilação, ou seja, o arquivo compilado vai vir para essa pasta /disk, que é essa pasta aqui. Aqui a gente tem o include_dir, que é onde tem todos os includes do Fusion C. Então aqui, se você olhar Fusion C include, você vai ver que está apontando para cá. Aqui tem todas as libs dele. Aqui as libs também, os includes e as libs. E esse program aqui é o programa que a gente quer compilar. No original, no script original, aqui estava um percentual 1, que seria o primeiro parâmetro. Como eu estou fazendo esse script específico para esse hello world, eu já cravei aqui hello para não ter problema. Aqui ele colocou o primeiro diretório de include, mas se você quiser colocar mais includes de outras ferramentas, outras libs, você pode simplesmente descomentar aqui na bateria de comandos REN, significa comentário, né? Então você pode trocar esse REN por um set e setar aqui outros diretórios que você queira colocar, se você achar que vai precisar lá para frente. Quando você já for um programador aí de primeira linha, já souber usar várias ferramentas, várias frameworks, você pode incluir elas aqui. Esses aqui são os códigos de endereço para compilação em .com, que o SDCC, na verdade, ele vai compilar um arquivo para a gente que depois vai ser transformado em .com. E aqui o comando do SDCC, que efetivamente compila o código. Então aqui ele pega esses parâmetros daqui de cima, né? Aqui ele desabilita todos os warnings para que a gente não fique recebendo mensagem inútil no console. Aqui ele pega aqui as libs, prepara tudo. Aqui ele pega todos os includes que a gente colocou lá em cima. Esses aqui referenciam aqueles REN lá de cima, né? Então, se você ver aqui, ó, libdir, você vai ver que tem um diretório libdir aqui, ó. E aqui, por último, depois a gente vê os libdirs, tem aqui o progra.c. Progra é aquela variável de ambiente que a gente criou lá com o nome hello, então a gente vai compilar no final esse cara aqui. E o que acontece? O SDCC ele gera um arquivo chamado IHX, que é um arquivo onde tem lá a link edição de todos os negócios. Então ele verifica se o arquivo, se não existe um arquivo chamado IHX, que é o resultado dessa compilação aqui, ele vai para o label end. Ou seja, nesse label end provavelmente tem alguma mensagem de erro, alguma coisa assim. Aí aqui ele usa o X2Bin, que é uma das ferramentas lá do nosso queridíssimo toolchain, para poder pegar esse program IHX e transformar ele em um programa.com. E aí esse programinha.com, ele vai copiar lá para aquele diretório DSK, esse diretório aqui. E aí no final do processo de compilação, você vai ver que você vai ter um hello.com aqui dentro. Você vai, depois que você compilar o cara com sucesso, você vai ver que esse arquivo aqui, ó, hello.com, vai ser gerado lá na sua pasta DSK. E aí ele começa apagando tudo aqui, que ele não precisa mais, que são os arquivos que foram gerados, né? O arquivo assembly, o arquivo IHX, que é o arquivo link editado, os mapas, tudo que ele precisou para gerar, e manda a mensagem done. E aí ele vem para a parte importante aqui, que é a parte do emulador. A parte do emulador aqui, o que é a parte do emulador? Ele diz que o emulador que a gente vai usar é o OpenMSX.exe, e ele cria um task list, onde ele vai criar um novo processo, e vai executar o OpenMSX com o arquivo de configuração chamado OpenMSX emu start config. Então aqui é um momento de atenção, porque como eu falei para vocês, lá no diretório do Eric Boer, ele criou um diretório OpenMSX onde tem todo o OpenMSX aqui. Então se você deixar todos os arquivos do OpenMSX aqui, ele vai tentar rodar esse cara aqui, ao invés de rodar ele vai tentar rodar exatamente esse cara aqui, ó. Em vez de tentar rodar o OpenMSX que a gente já tem instalado. E aí você vai ver que ele vai tentar trazer a CBIOS, vai dar tudo errado. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar esse diretório aqui, vai limpar para ter só as coisas que a gente precisa para que a gente consiga executar o OpenMSX que a gente já tem instalado, ao invés de rodar o OpenMSX que está na máquina lá, que o Eric Boer colocou lá no working diretório dele. Só vamos começar matando aqui as coisas que a gente não precisa. Vamos entrar aqui na pasta OpenMSX,
Catapult a gente não precisa, pode bater. Codec a gente não precisa, pode matar. Dock a gente não precisa, pode matar. Essa pasta hard drive aqui a gente vai manter. Essa pasta MSX config a gente vai manter. Essas pastas app aqui a gente pode matar também. Agora aqui, ó, MSX debugger a gente pode matar também. Pasta share a gente tem que matar. Agora aqui os executáveis e o readme a gente pode matar também. Então no final você vai ficar com essas duas pastas aqui, hard drive e MSX config. Agora pessoal, só falta a gente criar o script que a gente vai usar aqui no make.bat para chamar o OpenMSX. Então a gente vai botar aqui OpenMSX exe menos script e o script que nós vamos usar para configurar a máquina quando a gente levanta a máquina. E nesse script aqui, que vai ter lá qual é a máquina que a gente vai levantar e quais são as coisas que a gente vai colocar naquela máquina quando a gente levantar a máquina. E para isso a gente vai criar um arquivinho aqui dentro, ó, de OpenMSX. A gente vai criar um arquivinho aqui, ó, um arquivinho de texto comum chamado emu_start_config.txt, que é esse cara aqui. Como hoje nós vamos testar o levantamento lá do C, a compilação do C, nós vamos ter que criar esse cara. E esse cara é um arquivo muito simples. A gente vai indicar para ele, ó, que a gente vai usar a máquina Philips NMS 8255, lembrando para vocês que essas máquinas aqui são aquelas máquinas que estão lá no share do OpenMSX Machines, né? Então elas estão nesse diretório aqui, Program Files, OpenMSX Share Machines. Cada XML desse aqui é uma máquina. Então se você quiser, por exemplo, trocar para um Expert GPC1, é só você entrar aqui, dar um rename, copiar esse nome aqui, Gradiente Expert GPC1, e colar aqui no script. Eu não vou fazer isso, porque aqui, como a gente está levantando com a MSX-DOS 2.0, os MSX1 não se dão muito bem com a MSX-DOS 2.0. Aí aqui, ó, eu ligo alguns video sources, ligo um mouse, ligo uma porta de impressora e aquela mesma coisa que a gente fez lá na playlist do Basic, a gente faz aqui. A gente diz que a gente vai ter um disco A que vai estar dentro do diretório disk. Só que aí lembra que eu falei para vocês que quando a gente coloca aqui o disk A, ele vai trazer esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem o command.com e o msx2.sys. Então o que acontece? Na verdade, eu não quero colocar essa pasta DSK, porque se eu botar essa pasta DSK aqui, eu vou botar todos esses caras. O que eu quero é essa DSKA. Então eu vou alterar esse cara aqui para DSKA. Que aí o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui e lá no meu script de compilação, ao invés de colocar o hello.com na disk, eu vou colocar ele na DSKA. Então eu vou mudar isso aqui, ó, na hora que ele faz a cópia do programa, em vez de disk, eu vou botar aqui para DSKA. Vou salvar esse arquivo aqui de configuração também e vou dar um novo make aqui. Então ./make. Agora ele vai levantar lá o... Ele não achou o disquete, ele deu a mensagem de erro aqui. E é porque, na verdade, aqui, ó, se eu der file, você vai ver que, ó, não tem nada, não tem disquete. Aqui, ó, disk A, na verdade, é DSK/DSKA. Ponto. Vamos ver se assim funciona. E aqui, na verdade, também está errado, né? DSK é DSK. DSK. E vamos salvar esse cara aqui. Vamos tentar de novo agora, galera. Dessa vez não teve mensagem, então provavelmente ele vai trazer o cara direitinho. Vamos ver se ele leu o MSDOS. Leu o MSDOS 2.3, que é o que está aqui no disk A. E se a gente der um dir aqui, porque a gente está no MSX2, olha lá o hello.com. Então, se eu digitar aqui hello, ele tem que executar o hello.com. Hello MSX Word. Agora, só para desencargo de consciência, vamos trocar aqui a mensagem aqui. Compilei de novo. Vamos salvar.
make, compilou na máquina que a gente pediu, NMS 8255, que é a máquina que a gente pediu, com o disco A configurado para essa pasta aqui, disk A, e tá lá o hello.com. E agora a mensagem nova, compilei de novo, que a gente colocou aqui. Então é isso aí, galera. Agora nós estamos aptos a compilar código MSX-C no nosso ambiente de trabalho. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, não se esqueça de se inscrever, dar o like no vídeo. E se prepara, porque a partir de agora nós vamos começar a ter alguns códigozinhos em C e nós não vamos parar com a playlist de Basic, obviamente. Muito em breve nós vamos começar uma playlist específica para MSX-C, uma vez que nós já temos o Fusion C instalado e nós já temos o SDCC configurado para gerar código para MSX, muito em breve nós vamos estar começando a gerar código em MSX-C. Um grande beijo, muito obrigado para vocês que estão assistindo os vídeos e nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Você tá aí pensando qual vai ser a aula de hoje? Nós em breve aqui no canal vamos começar dois temas que eu considero muito importantes para quem quer aprender a retroprogramar, em especial retroprogramar com capacidade máxima, explorando tudo que a máquina pode te dar. Um dos novos temas que nós vamos abordar no canal em breve é a arquitetura do MSX, usando como livro de referência o livro vermelho do MSX, e também a linguagem Assembly. Todos vocês aí já sabem que uma hora ou outra a gente vai começar a falar sobre esse cara aqui, linguagem de máquina, o Assembly dos i80. E o que essas duas playlists têm em comum é que nós vamos precisar de um compilador Assembly que consiga gerar código para o processador i80. E aí que entra a aula de hoje, meu caro escovador de bytes. Hoje nós vamos instalar e configurar um compilador Assembly muito famoso, muito simples, até porque quando a gente está falando de Assembly, o quanto mais a gente puder simplificar, melhor. Então nós vamos instalar hoje o Pasmo, que é um compilador de uso genérico que gera código para i80 em diversas plataformas, inclusive no nosso MSX. Então senta, pega seu café e vem comigo que hoje nós vamos instalar o Pasmo. Primeira coisa que nós temos que fazer para instalar o Pasmo é, obviamente, entrar na internet e baixar o Pasmo. Então, se você vier aqui no Google e digitar Pasmo Compiler, a primeira coisa que vai retornar para você é o Pasmo, que está, obviamente, em espanhol, porque o autor do Pasmo é espanhol. Mas ele também fez o favor de deixar toda a documentação dele em inglês pra gente. Caso a gente não saiba falar espanhol, a gente pode ler do inglês. Eu prefiro ler do inglês porque eu tenho mais familiaridade com o inglês do que com o espanhol. Mas como o espanhol é bem próximo do português, se você preferir ler a documentação em espanhol, aí é contigo, escovador de bytes. Você decide. Então aqui nesta página aqui, a gente tem toda a documentação dele. E tem esse cara aqui que é um cara muito importante, que é o Pasmo Doc. O Pasmo Doc tem inglês e tem espanhol, como eu havia dito, é onde tem toda a documentação do Pasmo para que a gente possa instalar ele. E aqui a gente tem as versões, em descargas, download, a gente tem as versões. A última versão é a 5.5, tem esse aqui gziped, né, que é em tar.gz, até porque as versões mais novas do Pasmo elas são compiladas no Linux. E o tar.gz ele é um padrão de compressão de dados muito utilizado no Linux, né? Quem trabalha com Linux aí sabe, conhece. Mas nós temos aqui um executável do Windows já pré-compilado para que a gente não precise ir lá no Linux, compilar a última versão, gerar um executável. Se bem que para a gente compilar para a plataforma Windows, né, a gente precisaria usar os compiladores de Windows, né? Então tem toda aqui na documentação, se você quiser compilar a última versão, que é a versão 5.5. Inclusive na documentação ele mostra pra gente quais são os compiladores que ele recomenda pra gente usar quando a gente está falando de Windows, né? Para fazer a compilação de um executável no Windows, mas para facilitar a nossa vida, a gente vai baixar esse cara aqui, o Pasmo 054 Beta 2.zip, que é a última versão que ele gerou um executável do Windows pra gente. E esse é o cara que a gente vai baixar. Então se a gente clicar aqui nesse link aqui, ó, Pasmo 054 Beta.zip é o último executável do Windows que ele já pré-compilou pra gente e já disponibilizou pra gente. Então a gente baixa esse cara
Esse cara, obviamente, é aqui num zip, né? Se eu der um mostrar na pasta, e vocês vão ver que tem um arquivinho aqui que é o pasmo.exe. E esse pasmo.exe já é o compilador. Então, se eu chegar aqui no meu prompt do DOS e ir lá para o downloads, vocês vão ver que nós temos aqui o executável, que é esse pasmo.exe. E para a gente ver se ele está funcionando direitinho, aqui na pasta a gente vai digitar, nessa pasta aqui a gente vai digitar pasmo, aqui no prompt. Então vamos digitar aqui pasmo. E vocês vão ver que ele vai dar a informação do criador, que é o Julian Albor, e a versão 0.54 beta, e aqui a ideia geral de como a gente usa ele na linha de comando. O Pasmo é um compilador muito simples que a gente compila usando a linha de comando, e esse é um dos principais motivos pelo qual a gente escolheu ele, porque a gente pode configurar ele facilmente no nosso Visual Studio Code e gerar os nossos códigos em assembly usando o Pasmo. E agora o que nós vamos fazer? Como a gente não quer usar o Pasmo lá do nosso download, né? A gente vai copiar o Pasmo para uma pasta onde a gente possa colocar no nosso path e poder chamar o Pasmo de qualquer lugar. Então a gente vai lá nos nossos downloads, vamos lá na nossa pasta lá do Pasmo, vamos copiar esse cara, né? Vamos cortar esse cara daqui e vamos copiar. A gente poderia colocar na nossa pasta dev, né? Mas eu gosto de colocar na nossa pasta do arquivo de programas. Então vou colocar aqui no arquivo de programa x86. Deixa eu ver se eu já tenho um aqui. Não tenho. Então bom. É bom que essa máquina aqui já vai ter o Pasmo. Vou criar aqui uma nova pasta. Vou pedir a permissão do Windows para poder colocar. Vou criar aqui uma pasta chamada Pasmo. E vou colocar o Pasmo nessa pasta. Então beleza, já temos o Pasmo no arquivo de programa x86, Pasmo. Vamos copiar esse caminho aqui. Vamos colocar no nosso arquivo de texto, porque a gente vai precisar desse cara, porque agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos editar nossas variáveis de sistema para colocar esse cara no nosso path, para a gente poder chamar ele de qualquer lugar. Então vamos vir aqui, variáveis de ambiente do Windows. Aí dentro aqui de propriedades de sistema, a gente vai vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, variáveis de ambiente, esse botãozinho aqui, ó. Vamos clicar nele. E no path, que é essa variável aqui, nós vamos editar. E vamos adicionar esse caminho aqui. Ok? Ok. E agora para testar, vamos lá para a nossa pasta dev. E vamos ver se a gente consegue rodar o Pasmo de lá. Olha lá, rodou. Então agora a gente já tem o Pasmo no nosso path, significa que a gente pode chamar o Pasmo de qualquer diretório que a gente esteja na nossa máquina. Então pessoal, agora que nós já temos o Pasmo instalado, é hora da gente pegar o nosso códigozinho com o nosso Hello World para a gente poder testar o Pasmo e verificar se ele efetivamente está compilando ou não está compilando. Então, para vocês que não conhecem ainda, eu espero que todos já conheçam, se você caiu de paraquedas aqui no canal e não conhece ainda, o Debyte Creator ele tem um GitHub, github.com/debytecreator, onde ficam todos os nossos exemplos, todos os nossos códigos que nós usamos para brincar com o MSX, brincar com nossos códigos. Então, todos os links vão estar na descrição, não se preocupe. E o nosso repositório onde vai ter os códigos em assembly é esse cara aqui, o MSX Assembly. Então você vai clicar nesse cara aqui. Vai abrir o repositório. Você vai escolher aqui Code. Vai copiar nesse botão aqui, ó. Você vai copiar esse link. E você vai levar esse link para o nosso mais que querido GitHub Desktop. Tem vídeo aí na playlist de ferramentas sobre o GitHub Desktop, sobre como instala e como usa. Então não se faça de rogado para ir lá nos vídeos.
E aí você vai vir aqui, ó, nos repositórios, corrente repositório, você vai escolher aqui add, clone repositório. Foi muito rápido. Então aqui add clone repositório, essa é a opção que você vai usar. Vai clicar nela, vai vir aqui nessa aba URL, vai clicar na aba URL, vai colocar aqui o repositório. E aqui embaixo é onde vai ficar localmente na sua máquina. Você pode escolher uma pasta. Eu boto no C dev debug creator MSX assembly. E quando você der o clone, ele vai pegar todo o código que está lá no nosso servidor do GitHub do debug creator e vai trazer o local para sua máquina. Então, pessoal, depois que vocês baixarem o código, vocês vão ver que dentro lá da pastinha local de vocês tem essa pastinha aqui Hello. E essa pastinha Hello aqui, ela tem um diretório chamado home, onde o resultado da compilação vai acontecer. A gente tem esse hello.sm, que é o nosso helloworld.sm, e o make.bat, que para você que já está acostumado com essas aulas aqui do Debug Creator, você sabe que é o nosso bat de compilação, que compila tudo que nós colocamos disponíveis aí para você. Então vamos dar uma olhadinha aqui no hello.sm. Se você olhar aqui o nosso hello.sm, vocês percebem que ele não tem aqui a coloração devida do nosso queridíssimo assembly. Então, para resolver isso, a gente pode instalar uma extensão aqui do nosso queridíssimo Visual Studio Code. E vocês vão procurar a Z80 aqui. Z80. Não achou nenhuma extensão. Vamos tentar ASM. Aqui, ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui é a SM CodeLens aqui, ó. Ele adiciona CodeLens, referências, provavelmente ele faz o Syntax Highlight também. Então vamos instalar esse cara aqui. Tá instalando. Tá habilitado. E agora vamos ver se o nosso Hello SM pegou as colorações bonitinhas aqui. Ó, não só pegou as colorações bonitinhas, como também adicionou aqui as referências de código. Isso pode ser importante para você ou não. Se você quiser, você desabilita ou não habilita. Tem um que, se eu muito me engano, era só Syntax Highlight. Bom, tem várias opções aqui, você escolhe a que for melhor para você. Por enquanto, vamos com essa aqui, até porque o nosso objetivo hoje é só mostrar o Hello World e como a gente vai compilar ele, tá? Aqui o comentário no assembly começa com o queridíssimo ponto e vírgula. Tudo que vem depois de um ponto e vírgula é um comentário. E a gente pode inclusive comentar nas próprias linhas aqui, tá? Então, org 4000, a gente está dizendo que o nosso programa assembly vai começar nesse endereço 4000. E aqui esse define byte aqui a gente usa para criar uma string de dois caracteres que é tipo um identificador do nosso programa da compilação. Define byte permite que a gente defina um byte na memória. Então a gente pode criar lá, nesse caso aqui ele está criando 2 bytes, né, um byte para o A e um byte para o B, mas a gente definiu ele dessa forma aqui. Então ele criou 2 bytes aqui, um byte para o A e um byte para o B. E aqui nós definimos uma word, e uma word significa uma palavra de dados, ou seja, é mais de um byte, né? Onde nós criamos esse endereço aqui, program start. Essa parte do código aqui, toda essa parte do código é o que a gente chama de cabeçalho para uma ROM. Toda ROM começa dessa forma aqui. Como o Hello World que nós vamos compilar hoje vai ser no formato ROM, nós estamos criando aqui um cabeçalho para ROM. E essa word aqui, nesse momento, depois desse define byte aqui, é como se a gente estivesse pegando ali um tripão de memória, né? E aí nesse tripão de memória a gente botou endereço 4000, botou HL e agora a gente está botando aqui o endereço desse label aqui. Program Start é um label e no Assembly todas as coisas que tem esse pontinho logo depois de um identificador são labels. Então aqui eu estou definindo a word nesse Program Start. Toda vez que a gente fala de um label, a gente está falando de um endereço de memória. Então, o que ele vai colocar aqui na ROM quando a gente compilar a ROM? Nada mais vai ser do que esse endereço aqui, que é o endereço onde começa o nosso programa. Por isso que a gente colocou aqui Program Start.
Ou seja, o nosso programa vai começar aqui. E aí nós definimos mais algumas coisas aqui, que são chamadas a BIOS do MSX. A gente vai entender isso muito mais profundamente à medida que nós formos construindo lá na playlist de programação assembly e na playlist de arquitetura do MSX. A gente vai entender isso aqui muito melhor. O que você precisa saber para agora é que esse endereço de memória aqui, 0x00C3, isso aqui é um endereço em hexadecimal, tem o código na BIOS do MSX. Lembra lá quando eu desenhei o mapa de memória para vocês? Eu falei que naqueles 32K de ROM do MSX a gente tem o código do interpretador BASIC e a BIOS. A BIOS é o Basic Input Output System do MSX. É onde tem as funções relativas que o MSX usa para construir as coisas dele. Então estou dizendo que nesse endereço de memória aqui existe uma função da BIOS chamada CLS. Ou seja, CLS, para você que aí que já programou no Basic, né, você sabe que CLS é o Clear Screen. Então isso aqui faz o Clear Screen. Esse outro endereço de memória aqui, o 006F, ele inicializa a tela em modo de texto. E o chput é outra chamada da BIOS do MSX, que fica no endereço 00A2, e é o cara que coloca um caractere por vez na tela. O nosso queridíssimo assembly, ele não tem uma função print, mas a gente tem essa função da BIOS que coloca caractere a caractere. Então a gente vai ter que criar uma função para imprimir uma string. Vocês vão ver isso mais embaixo. Então aqui nesse bloco de código nós estamos criando as chamadas da BIOS que nós vamos usar nesse programa específico. Mais para frente a gente vai fazer isso de uma forma melhor. Mas não vamos pensar para frente agora, vamos pensar passinhos de bebê e vamos olhar o código que a gente está criando hoje aqui. Então aqui o que a gente faz? Aqui inicia o nosso programa, então quando a nossa ROM entrar lá no cartucho ela vai fazer isso aqui. Push é um comando que a gente usa no assembly para empilhar alguma coisa na pilha. Eu vou explicar pilha mais tarde. Tudo que você precisa saber agora é que eu estou pegando dois registradores, ou melhor, o par de registradores AF, e estou colocando ele na pilha. Aí eu estou zerando o acumulador. Depois vocês vão entender por que eu uso XOR aqui. Isso aqui, se a gente fosse escrever em Basic, seria alguma coisa assim, mais ou menos: acumulador recebe 0. O acumulador é um registrador 1280, vocês vão entender isso mais para frente também. O registrador ele não é uma variável nem um pedaço de memória. O registrador é uma coisa que fica dentro do processador, e por estar dentro do processador ele usa ali para lidar com bytes, tá? Então vocês vão entender isso depois. Por que eu estou zerando o acumulador? Porque para o CLS funcionar, o acumulador tem que estar zerado. Isso é uma regra do CLS quando a gente está falando de assembly. Então aqui zerei o acumulador e limpei a tela. Então esse trecho de código aqui, ele vai limpar a tela, e logo depois de limpar a tela ele vai pegar o que estava guardado lá na pilha, o registrador AF, e vai trazer de volta para a memória. E aqui ele vai fazer um call. O call é a forma que o assembly chama os endereços de memória para executar os códigos que estão lá. Então quando eu dou aqui o call init32, ele está vindo nesse endereço de memória aqui e vai executar todo o código que tiver nesse endereço de memória. E aí ele vai incrementando um a um até ele chegar ao primeiro hatch. Quando ele chegar no hatch, ele devolve o controle para cá. Aqui nós estamos preenchendo o nosso registrador HL, que é um registrador de uso geral, mas que normalmente a gente usa para endereço de memória, tá? Com o endereço desse label message aqui. E o que tem nesse label message? Esse label message é esse cara aqui, ó. Então esse label message a gente está definindo bytes aqui, db, como eu já falei para vocês, é define byte, e eu defini todos esses bytes aqui. Então ele definiu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele definiu 10 bytes, que é a string olá mundo, e depois ele definiu mais um byte, 13, com valor 13. Se você lembra lá da nossa aula da tabela ASCII, o valor 13 na tabela ASCII é um retorno de carro. Então a gente está dizendo aqui que para
a string aqui. Isso aqui é como se fosse um flag para a gente indicar que a gente terminou a nossa string aqui, tá? E aí ele vai carregar essa string, esse endereço de memória no HL e vai chamar uma função chamada printString. Essa função printString não é uma função da BIOS. Essa printString é um label que a gente criou dentro do nosso próprio programa, esse label aqui. E para que serve esse cara? Lembra que eu falei para vocês que aquela função da BIOS ela só lê um a um caractere? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o primeiro, toda vez que a gente tem o entre parênteses aqui, a gente está falando do conteúdo da memória. Quando não está entre parênteses, a gente está falando do endereço da memória propriamente dito. Mas como a gente pegou aqui o conteúdo da memória, o que eu estou dizendo aqui para o nosso queridíssimo assembly? Olha, vai lá no endereço HL, que agora está apontando para o primeiro byte da mensagem, ou seja, ele está apontando para o O, e coloca este O no acumulador. Então aqui ele pegou o O aqui e jogou para o acumulador aqui. E aí eu comparo esse cara com 13. Por que eu comparo esse cara com 13? CP é de compare. Lembra que eu falei que o 13 termina a frase, tanto é que ele está aqui, ó. É esse 13 aqui que eu estou comparando. Ó, é 13? Não, O não é 13. Se você olhar na tabela ASCII, você vai ver que o O tem outro valor. Então, por exemplo, se eu entrar aqui na tabela ASCII e procurar o valor do O, ele é 4F aqui, ó. Cadê o O? Tá vendo aqui que o O é 4F? Ele ou é 79 em decimal ou 4F em hexadecimal. Não vai ser nenhum dos dois, porque ele vai ter o valor 13, não vai ter o valor 4E. Então, quando ele chegar aqui nesse jump, lembra que eu falei para vocês lá que o assembly não tinha goto, mas tinha jump? O que ele está testando aqui? Ele está testando se essa comparação deu 0, que seria o resultado caso a gente tivesse 13, ele iria para o end string, ou seja, ele pularia para o final da string. Mas não é, porque aqui a gente tem no momento 4F. Como é 4F, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a chput. E o que a chput faz? Ela pega o conteúdo que tem no acumulador, que nesse momento é o 4F, converte usando a tabela ASCII table para o valor e vai imprimir para você o O. E aí ele vai dar incremental HL. Quando ele der incremental HL, o que ele vai fazer aqui? Ele vai sair do O e vai andar 1 byte de memória, ou seja, ele vai para o L. E aí ele vai repetir o processo. Ele vai imprimir, vai imprimir, vai imprimir, até que ele chegue no 13. Quando ele chegar no 13, essa comparação aqui vai dar 0. E aí, quando essa comparação der 0, ele vai para o label endString. E o label endString manda ele para cá. E o que tem aqui é o retorno. Então ele vai retornar para cá. Então ele vai imprimir a string. E logo depois nós chamamos uma outra função chamada newLine, que também vai usar o chput. Mas ela vai botar primeiro um 13, que é o identificador de retorno de carro, e o pular linha. Então esse cara aqui vai pular uma linha. Então ele vai escrever olá mundo e vai pular uma linha. E é isso que o nosso programinha Hello World faz. Logo depois de pular a linha, ele vai dar um comando chamado DI, que é desabilitar as interrupções do MSX. Ele não vai mais aceitar interrupção nenhuma e vai dar halt no programa, ou seja, ele vai paralisar o programa. O programa não vai fazer mais nada. Então a mensagem Olá Mundo vai ficar parada, sendo mostrada lá na tela para vocês. Aqui, esse último comando aqui que eu não mostrei para vocês ainda é um padding, tá? O que é um padding? As ROMs do MSX, elas precisam ter tamanhos específicos. E com esse padding aqui, a gente está complementando o tamanho da ROM para que ela tenha 32K, para que a gente vá fazer uma ROM de 32K. A gente vai explicar isso muito melhor lá para frente. Então não se preocupe, o que você precisava entender para hoje, eu já falei. Vamos salvar esse cara aqui. E agora vamos olhar lá o nosso bate de compilação. Então, vamos abrir aqui, nosso bate de compilação. O que a gente faz no nosso bate de compilação? Se já houver um Hello World
.rom a gente apaga ele primeiro, lá na pasta ROM. A gente usa o Pasmo para compilar o hello.asm para o hello.rom e a gente joga lá para o diretório ROM, né? O resultado dessa compilação vai para dentro desse diretório ROM. E aí, como vocês já sabem, a gente chama o OpenMSX, configuramos a máquina para gradiente expert IPC1, puxamos aqui o parâmetro cartucho para a gente ler essa ROM como um cartucho e lemos aqui o rom/hello.rom, que é o resultado da nossa compilação. Então vamos ver esse cara sendo executado? Vamos lá. Vamos chamar o nosso terminal aqui. Dentro do terminal vamos chamar o ./make e vamos rodar. Ele anterior compilou, deu um warning aqui que a gente não precisa ver ele agora e já chamou aqui o OpenMSX. E aqui até o emulador está avisando, ó, o halt foi detectado, significa que o computador está paralisado. Mas está aqui, ó. Olha lá o nosso Olá Mundo criado do jeito que a gente queria. É isso aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Vocês aprenderam a instalar o Pasmo na sua máquina, aprenderam o primeiro Hello World, como construir, e agora nós estamos prontos para dar passos muito mais profundos no MSX. Nós vamos usar bastante o Assembly nas aulas de arquitetura de MSX e nas aulas de programação Assembly, obviamente. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês se interessem pelo Assembly do MSX e, acima de tudo, meu amigo, não se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje eu tô aqui usando a camisa da seleção brasileira para homenagear as meninas do futebol que estão jogando fino e aproveitando também para fazer mais uma aulinha de ferramentas com vocês aí. Muito tempo que a gente não tem aula de ferramentas e a verdade é que muito em breve nós vamos começar nas aulas de Basic, nas aulas de Fusion C, quem sabe mais para frente nas aulas de Assembly. Nós vamos falar muito sobre uma figurinha que se move na tela sem atrapalhar o que já está na tela. O popular Sprite, você aí que já ouviu falar de jogos antigos, né, jogos 2D, você sabe muito bem o que é um Sprite. E hoje a ferramenta que nós vamos apresentar é uma ferramenta de construção de sprites que a gente vai utilizar mais para frente nas aulas de Basic, nas aulas de Fusion C. Então fica aí, vem comigo, que hoje nós vamos falar sobre ferramenta de criação de sprites. Então, pessoal, para a gente começar a entender a ferramenta de hoje que nós vamos usar, primeiro vai ter uma pequena etapa conceitual para que vocês entendam a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje. É muito importante que vocês entendam o que é um sprite e como a gente construía um sprite lá na década de 80, quando a gente começou a programar. Então, para isso, hoje nós vamos usar o nosso poderosíssimo papel quadriculado e o lápis. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente construía sprites lá na década de 80. Então, pessoal, essa aqui é a nossa folha de papel. E o sprite mais simples que a gente pode representar no MSX é um sprite de 8x8, que nada mais é que uma matriz de 8 linhas por 8 colunas. Então, o que a gente vai fazer aqui de início é pegar 8 colunas. Então, vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos pegar 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse aqui é o que a gente chama de canvas, que é a área que a gente tem para fazer a criação dos nossos sprites. E aí o que nós vamos fazer? Para cada coluna, começando aqui da direita para a esquerda, nós vamos atribuir uma potência de 2. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2, 2 elevado a 2 é igual a 4, 2 elevado a 3 é igual a 8, 2 elevado a 4 é igual a 16, 2 elevado a 5 é igual a 32, 2 elevado a 6 é igual a 64 e 2 elevado a 7 é igual a 128. Então, como vocês podem ver, esses são números decimais. E aí, como é que a gente faz? Vamos supor que a gente
quisesse, né, desenhar, vamos supor, uma carinha feliz, né? Então aqui a gente tem 8, então eu vou pintar esse quadradinho aqui. Vou pintar esse quadradinho aqui. E vou pintar esses 4 quadradinhos aqui. Então, o desenho que a gente quer fazer para o nosso sprite, essa carinha feliz aqui, está representada por esses quadradinhos pintados, né? E aí o que a gente vai fazer? Para cada quadradinho desse, no qual a gente já pintou, nós vamos adicionar aqui o valor 1. Então eu vou botar um aqui, vou botar um aqui, vou botar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E todos esses espaços vazios a gente vai considerar como se fossem zeros. Então imagina que todo lugar que tem um vazio aqui, na verdade tem um zero, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui linha a linha que números a gente consegue construir com os bits ligados. Então aqui, como tudo aqui é zero, esse número vai ser zero. Como tudo isso aqui é zero, esse número aqui vai ser zero. Aqui, ó, aqui nós temos 2 bits ligados. O primeiro bit que está ligado é o 4 e o segundo bit que está ligado é o 32. Então se a gente somar 32 com 4, a gente vai ter o número 36. Aqui está tudo zero, está igual a zero. Aqui está tudo zero, igual a zero. Aqui nós temos esses 4 caras ligados. Então aqui a gente tem 4 mais 8 mais 16 mais 32. A gente tem 60. Então, quando a gente for representar isso aqui no Basic, no C, no Assembly, esses números aqui vão ser os números que nós vamos usar. Então, por exemplo, isso aqui em binário é muito fácil de fazer, né? Porque em binário aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui é a mesma coisa. Aqui vai ser 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Aqui tudo zero. Aqui tudo zero. Aqui vai ser 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Aqui tudo zero. E aqui tudo zero. E é perfeitamente aceitável você usar essa notação quando você está trabalhando com qualquer linguagem de programação. Qual o problema dessa notação? Essa notação não é uma notação compacta, é uma notação bem extensa. Apesar de ser uma notação que permite você visualizar bem aqui, não é legal, especialmente quando a gente está trabalhando de B, com Basic, com alguma linguagem que performa mal, ele lê um a um todos esses zeros e uns aqui é chato. Então por isso que convenciona-se colocar na forma decimal ou numa forma melhor ainda, a forma hexadecimal. Mas a gente vai entender isso muito melhor quando a gente for trabalhar com os sprites lá no Basic, lá no Fusion C. Isso aqui é só para vocês entenderem o conceito, tá? Então o que acontecia? Fazer isso aqui na mão era um pouco complicado, porque se você for fazer desenhos complexos, você pode errar. Se você for usar matemática, você pode errar nas conversões matemáticas, ou seja, fazer isso aqui na mão é muito ruim. Então, convencionou-se usar ferramentas de criação de sprites justamente para fazer esse grid aqui. Até porque quando a gente está falando de sprites 16 por 16, que aí a matriz dobra, né? Um sprite o dobro do tamanho desse aqui, né? A forma como você monta esses sprites é diferente, ele é setorizado. Então é muito mais prático, ao invés de a gente fazer isso aqui no papel, a gente usar uma ferramenta. Então agora que vocês entendem o conceito, vamos lá em conhecer a ferramenta, que é o Tiny Sprite do nosso amigo Giannone. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o Tiny Sprite do nosso amigo Giannone. E existem alguns motivos pelo qual eu escolhi começar pelo Tiny Sprite, que são motivos muito importantes, tá? O primeiro motivo é que ele é uma ferramenta
totalmente web. Você não vai precisar instalar nada na sua máquina. Só você acessar esse URL aqui. Não se preocupem que todos os URLs da aula de hoje vão estar aí na descrição do vídeo, então não precisa se preocupar. Mas se você acessar esse URL aqui do Janone, você automaticamente já tem uma ferramenta de sprites muito boa, muito poderosa, tá? Outro motivo pelo qual eu gosto muito dessa ferramenta é que se a gente olhar aqui em Project Type, aqui na direita acima, a gente pode escolher projetos de MSX1 ou projetos de MSX2. E por que que isso é importante? Porque os sprites no MSX2 são diferentes. Você pode colocar cores por linha. Tem uma série de diferenças, né, que não é o escopo desse vídeo abordar aqui agora. A gente vai falar sobre eles quando a gente for falar sobre os sprites nas playlists de linguagem de programação. Mas é bom vocês saberem que o nosso queridíssimo Tiny Sprite do Janone, ele consegue trabalhar com projetos de MSX1 e MSX2. Outro motivo muito bacana, que eu gosto muito do Tiny Sprite, é esse aqui, esse pequeno detalhezinho aqui, ó, tá vendo? O Project GitHub. O Tiny Sprite é um projeto de código aberto. Você pode ir lá no GitHub. E aí você vai ver aqui Você vai ver aqui o GitHub do Janone, que é esse aqui, ó. Nosso amigo Rafael Janone. Muito conhecido aí na galera de MSX, aí, se vocês procurarem lá no MSX Brasil, figurinha fácil, cara, gente fina também, fácil de conversar. Aqui são os códigos de todas as ferramentas que ele faz para MSX, e entre elas está aqui o Tiny Sprite, com seu código fonte totalmente escrito aqui em HTML e JavaScript. Então, se você aí é programador JavaScript, você curte JavaScript, é legal dar uma olhada aqui no código do Janone, que está totalmente aberto, e o link pro GitHub do Janone vai estar aí para vocês também, para vocês estudarem os códigos do Janone, que vale muito a pena. Então vamos voltar pro Tiny Sprites aqui. E vamos entender um pouquinho que tipo de ferramenta que a gente tem aqui. Como vocês podem ver, o grid aqui é 16x16, porque ele está preparado já para fazer sprites 16x16. Isso não quer dizer nada, porque na verdade você escolhe o tamanho do sprite lá na linguagem de programação. Então a gente pode desenhar a nossa carinha feliz, como nós desenhamos lá, né? Da mesma forma. A diferença é que nós vamos usar lugares diferentes, né? Então aqui, ó, esse aqui seria o nosso sprite desenhado, aquele sprite que a gente desenhou lá, desenhado no Janone. A gente, inclusive, por ser um meio digital, né, a gente pode até corrigir, por exemplo, esses olhos ficaram muito para cima. Vamos botar esses olhos um pouco para baixo aqui. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma paleta de cores, que é a paleta de cores do MSX. Então a gente pode fazer sprites multicoloridos, né? Vamos supor que eu quero um sprite que os olhos sejam vermelhos, né? Vamos fazer um demôniozão. Vamos colocar aqui mais um, como se ele estivesse sorrindo aqui. Vamos colocar uma bordinha diferente também. Vou pegar uma bordinha preta. Vocês podem ver, a gente pode pintar múltiplos quadradinhos de uma vez. Ou seja, é bem intuitivo, tá? É quase que o papel colocado aqui pra gente. Então, beleza. Então, vamos supor que o nosso sprite que a gente está desenhando seja esse aqui, né? E aí, quais são as ferramentas que a gente tem aqui que a gente poderia usar também? Vamos supor que a gente quisesse pintar aqui tudo dentro do sprite. Então, a gente pode usar aqui essa ferramenta, que é a ferramenta da pintura balde, né? Um baldezinho. Vamos supor que eu quero botar tudo aqui dentro, botar tudo amarelo aqui dentro, por exemplo. Vamos voltar pro preto aqui, que eu acho que o preto ficou mais bonito. Aqui, ó, a gente pode usar o Color Capture, né? Então vamos supor que a gente quer capturar a cor de alguma outra coisa e trazer para cá, né? Sei lá, teria que ter uma imagem aqui, vamos supor, se eu pegar aqui o Color Capture, escolher um, ele vai selecionar a cor aqui, tá vendo? Viu como ele selecionou aqui o amarelinho, quando a gente fez o Color Capture?
ele vai selecionar a cor lá que você escolher. Esse cara aqui é uma ferramenta para desenhar círculos, então você pode desenhar um círculo aqui. Aqui é o undo e redo, você pode desfazer e refazer tudo que você fez aqui no sprite. Esse cara aqui você pode inverter a seleção de cores, então vocês viram aqui que deu uma invertida aqui na seleção de cores. Aqui você pode virar verticalmente. Horizontalmente não fez muito sentido porque a gente é um sprite, como é que eu vou te dizer, é um sprite simétrico, então virar ele horizontalmente não faz sentido, mas como ele não é simétrico verticalmente, a gente vira ele simétrico verticalmente, a gente consegue. E outra coisa que eu acho muito legal, especialmente para criar sprites animados, são esses botõezinhos aqui, ó, parecidos até com o botãozinho do teclado do Expert, esses botõezinhos aqui, ó. A gente pode mexer o nosso sprite e criar coisas bacanas. Então, vamos supor que a gente quer criar uma animação de um sprite indo da direita para a esquerda. A gente pode gerar sprites, como é que eu vou dizer, intermediários e gerar animaçãozinha lá usando só essa ferramenta. Inclusive, você pode botar para cima, para baixo, para direita, para esquerda. É muito legal isso aqui, muito legal mesmo. A gente pode copiar esse sprite para a nossa área de transferência. Se a gente clicar aqui nesse copy, a gente pode copiar esse grid para outro grid, se a gente quiser. Então, a gente poderia aqui, se a gente fizer o patch, não vai acontecer nada, porque é o mesmo, mas enfim. A gente pode copiar e colar dentro da ferramenta. E esse cara aqui que é o botão que faz o clear nos sprites, que limparia o sprite. E aqui, ó, olha que bacana isso aqui. Tá vendo esse botão aqui, Export Sprites? Esse botão Export Sprites é o que faz a mágica acontecer. Olha que troço incrivelmente bacana que a gente consegue fazer com o Tiny Sprite. A gente pode clicar aqui no Export Sprite e a gente escolhe a forma como a gente quer exportar esse sprite. A gente pode exportar como data, e aí cada um desses números aqui são aqueles númerozinhos que nós usamos no grid para construir esse cara. A gente pode exportar como código BASIC, e aí aqui ele cria os sprites e o loader em BASIC para a gente ler esse cara. Vocês estão vendo aqui que ele cria também em hexadecimal. Lá no BASIC, quando é H, vocês sabem que é hexadecimal, né? Então é HFF, ele está dizendo que está tudo preenchido na primeira linha. Então se a gente usasse aquele conceito lá do quadriculado, ele está dizendo FF é o valor máximo, que é 255. Então é como se todos os 1 estivessem ligados. E se a gente olhar aqui, estão efetivamente ligados aqui, ó. Então tá certinho. Além de poder exportar para o BASIC, a gente também pode exportar para o Assembly como hexadecimal. A gente pode exportar para o Assembly como notação binária. A gente também pode exportar para o Fusion C, ou qualquer C, usando a notação do C. Cal. E fazer um backup desse cara. Então esse cara aqui é o backup no formato do nosso queridíssimo Tiny Sprite. Então se eu copiar esse cara aqui para o clipboard e salvar ele no Notepad, eu posso simplesmente salvar isso aqui dentro do projeto lá onde você está usando os sprites e você vai ter a definição do sprite. Quando você quiser, por exemplo, ó, como ele está salvo aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, limpar o sprite, load backup, nesse botão aqui, load backup, ó. Então, se a gente clicar nele, ele vai abrir aqui para a gente fazer o patch. Então a gente pega o cara que a gente salvou lá no nosso projeto, joga aqui, load, e tá lá. Ele trouxe de novo o nosso spritezinho. Agora vamos experimentar, vamos tentar entender um pouco esses códigos que são gerados lá pelo Janone. Vamos abrir a nossa pasta aqui MSX Basic. Vamos criar aqui dentro da nossa pasta MSX Basic, vamos criar aqui uma nova pasta. Tá dentro do Arithmetic não. Aqui dentro do MSX Basic. Vamos criar uma nova pasta. Vamos chamar ela aqui de TST Tiny.
que é o teste do Tiny Sprite. Vamos pegar aqui de uma pasta qualquer, vamos pegar aqui um make.bat, vamos pegar aqui o altexec.bat, vamos copiar esse cara, vamos jogar lá no teste Tiny. Não peche. Vamos abrir esse altexec.base aqui, vamos matar esse cara. E aqui o que a gente vai fazer? Vamos lá no Tiny Sprite, que a gente estava aberto, vamos dar um Export Sprite. Vamos escolher aqui Basic e vamos copiar para o nosso clipboard. Então agora a gente tem esse código no nosso clipboard. Vamos pegar esse cara agora e jogar lá no nosso Visual Studio Code que a gente estava trabalhando. Então esse aqui, ó, olha só o que ele faz. Se você acompanha nossas aulas de Basic lá, na nossa playlist de programação Basic, você sabe o que é instrução data. Instrução data são dados que o Basic pode ler toda vez que ele faz a instrução read. Então, olha só que bacana que o nosso queridíssimo Janone fez pra gente. Ele pegou cada cor do sprite, não sei se vocês sabem, mas os sprites MSX1 só podem ter uma única cor. Então a forma como a gente cria sprites multicoloridos é criando sprites de duas cores diferentes e mesclando eles na hora que a gente vai gerar eles na tela. Então esse sprite aqui é o sprite que contém toda a informação do sprite Color 1, que é o sprite preto. E aqui o Color 10 é toda a informação do sprite cor amarelo, que é a cor 10. E esse data asterisco aqui é para informar a rotina de leitura que nós terminamos de ler o sprite. Na sequência, nós colocamos a tela no Screen 2, damos um Go Sub 10.000, que é a subrotina que o Janone criou, para fazer a leitura dos sprites dentro do VDP do MSX. Fiquem tranquilos que lá nas aulas de Basic, nas aulas de Fusion C, eu vou entrar no detalhe disso aqui. Tudo que vocês precisam saber é que essa subrotina faz a leitura do sprite no VDP usando o comando vpoke. E depois ele usa o comando do Basic put sprite para colocar esse sprite na tela. Ele coloca nas coordenadas 00. Não se preocupem com a programação propriamente dita, porque como eu já disse, a gente vai ver tudo isso lá nas playlists de programação. E agora a gente pode salvar esse altexec.bat. Vamos chamar aqui um terminal. Vamos entrar lá na pasta tst-tiny. Vamos dar o nosso make. E vamos ver se o código do Tiny Sprite roda bonitão do jeito que a gente quer. Olha aí, olha o nosso sprite aqui. Como o fundo é preto, não deu para ver a bordinha preta. Então vamos fazer uma mudança rápida aqui. Color inicial que a gente dá aqui nele. Vamos botar aqui um color. Vamos botar o fundo branco. 15,15,1. Vamos dar outro make. Olha aí, tá vendo aqui, ó? Como ele botou a bordinha pretinha lá bonitinha, do jeito que tem que ser. E agora, pessoal, só porque eu e o Luke podemos, a gente vai pegar um disquetinho aqui, um disquetinho de 3x meio. Vamos copiar o nosso tst-tiny.base, vamos copiar ele para o nosso disquete de trabalho. Vamos rezar para ter espaço no disquete, espero que tenha. Copiou de boa. Vamos pegar esse mesmo disquete que a gente produziu aqui no nosso laboratório do Debate Creator. Vamos colocar aqui no nosso saudoso Expert DD Plus, que já tem um drive de disquete aqui pronto. Só para a gente ver se o troço funciona no MSX real. Então ele está carregando MSX2. Vamos puxar aqui, ó, Basic tst tiny.base. Olha lá o nosso sprite lá. Para que vocês possam ver melhor, vou levar a câmera lá para vocês verem.
Olha aí, Sprite pronto, funcionando, sem complicação. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, espero que tenha sido informativo. E não se preocupe que aqui a gente está só apresentando a ferramenta do Time Sprite e arranhando a superfície de tudo que nós vamos falar sobre sprites aqui no canal. Então fica ligado aí nas playlists de programação Basic, playlist de Fusion C, e calma que todos esses códigos vão estar lá no nosso GitHub, github.com/TheByteCreator, para vocês poderem usar também e brincar com a gente e fazer os seus próprios joguinhos em casa. Um grande beijo a todos e nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao The Byte Creator, escovador de bytes. Hoje eu vou roubar um minutinho da aula de vocês para dar um anúncio. Foi anunciada a MSX Rio segunda edição, que vai acontecer no dia 30 de setembro, na Nave do Conhecimento, ao lado do Engenhão, no Engenho de Dentro. Então, para você que sabe onde fica o Engenhão, ao lado dele existe a Nave de Conhecimento, e dia 30 de setembro nós vamos ter a MSX Rio segunda edição. Então eu vou estar lá presente, vou levar vários projetinhos, vou levar o computadorzinho MSX pra gente brincar lá. Se você quiser me conhecer e conhecer o pessoal do Retrópolis, pinta lá. Agora vamos pra aula. Bem-vindo ao The Byte Creator, escovador de bytes. Hoje nós vamos ter uma aula de ferramentas um pouco diferentes de todas as aulas que nós tivemos até agora. Nas nossas aulas de ferramentas, normalmente nós falamos de alguma ferramenta de software ou uma boa prática que a gente vai exercer aí durante a criação dos nossos programas. Só que hoje nós vamos falar de uma ferramenta de hardware, amiguinho. Então, hoje nós vamos mostrar isso aqui para você, ó. Placas universais, amiguinho. Você, olha aí, placas universais. A gente tem essas placas aqui de uma face, que a gente chama, né? Que a parte de solda fica aqui atrás. E tem as placas de duas faces. E por que eu vou apresentar isso aqui para vocês hoje? Eu vou apresentar isso aqui hoje para vocês porque normalmente nós estamos lá nas nossas aulas de organização de computadores, nós estamos usando esse cara aqui, que é uma protoboard. Você já sabe o que é uma protoboard. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores de organização de computadores. Tem um vídeo lá só falando de protoboards e multímetros. Só que o problema é que uma protoboard dessa aqui custa 20 a 30 reais, dependendo de onde você vai comprar. E se a gente fosse fazer um computador prototipado, tudo nessas placas aqui, eu ia levar à falência não só você, meu amiguinho escovador de bytes, mas eu também ia me levar à falência porque eu ia ter que comprar um monte de protoboard. E aí que entra nossas plaquinhas universais. As nossas plaquinhas universais, elas estão aqui justamente para a gente poder pegar os nossos protótipos que a gente desenvolve aqui e jogar para uma placa universal dessa aqui. E a vantagem é que você consegue comprar um monte de plaquinha dessa aqui por 10 reais. Então, na hora de montar os circuitos, é muito mais barato montar nessa plaquinha aqui do que montar nas protoboards. Além disso, quando você passar o seu circuito da protoboard para a placa universal, ele vai ficar fixo aqui. Então, você vai poder usar esses circuitinhos de forma modular. Eu vou construir tudo de forma modular para que a gente possa usar eles de forma modular. Então, vem comigo, que a aula de hoje vai ser placas universais. Na montagem de hoje você vai precisar de uma terceira mão, que é uma ferramenta muito importante. Espero que o barulho do ventilador não esteja incomodando vocês. Como a gente vai fazer solda hoje, é sempre bom ter um ventilador próximo para a gente poder afastar o cheiro da solda, né? A gente vai obviamente precisar de uma estação de solda, ferro de solda, solda. Vamos precisar da plaquinha universal. Tá o link aí na descrição para você comprar a plaquinha universal. Aqui nós vamos usar um resistor de 320 ohms para deixar o LED fraquinho. Um LED vermelho que nós vamos usar para botar a plaquinha, dizer que a plaquinha está alimentando ou não. Fio preto e fio vermelho. Então a primeira coisa que a gente vai começar a fazer aqui, nós vamos pegar esses fios vermelhos, esse fio vermelho e esse fio preto, e nós vamos passar na placa. Essa placa aqui, ó, existem dois tipos de placa dessas estilo universal, né? Tem as placas de face única e tem as placas de face dupla. A face dupla você pode soldar dos dois lados aqui. E a face única você pode soldar de um único lado, que é esse lado aqui. É aqui que você faz as soldas. Aqui você passa os componentes. Como a plaquinha de face única é a mais baratinha, nós vamos usar a plaquinha de face única.
Então aqui, lembra que na protoboard, quando a gente usava a protoboard, a gente tem aqui as linhas de positivo e negativo? Pois é, a primeiro macetão que nós vamos fazer nessa placa é passar 2 fios por ela para fingir que são as linhas de positivo e negativo de uma protoboard. Então a gente vai meio que montar uma mini protoboard usando essa plaquinha universal aqui. Então a primeira ferramenta que eu vou usar aqui é o meu descascador de fio. Então eu vou aqui pegar uma quantidade de fio preto que seja o suficiente para ir de ponta a ponta da placa. Então usando aqui o meu alicatezinho de corte, acredito que isso aqui deve ser o suficiente. Então peguei aqui uma quantidade de fio preto que seja o suficiente para ir de ponta a ponta da placa. E vou fazer a mesma coisa com o fio vermelho. Então, vou medir aqui. Isso aqui deve ser o suficiente. E agora a gente tem um fio vermelho aqui para dizer que esse aqui vai ser os meus 5 volts e esse aqui vai ser o meu terra. Então beleza. Então aqui, ó, nessa plaquinha modelo, vocês podem ver que eu deixei um pedacinho do vermelho para saber qual é o 5 volts e um pedacinho do preto para dizer qual é o terra, mas eu descasquei o fio todo. Então nós vamos descascar o fio, deixando só um pouquinho da capa vermelha e só um pouquinho da capa preta, só o suficiente para a gente poder dizer quem é o vermelho e quem é o preto quando a gente estiver soldando as coisas, né? É meio que um macetinho maneiro que eu gosto. Importante você descascar os dois lados, porque descascando os dois lados você vai poder puxar os 5 volts tanto de cima quanto de baixo da placa. Então beleza, temos aqui o fio vermelho. Vou dar uma enroladinha nele, para ficar bem enroladinho, bonitinho. E vou fazer a mesma coisa com o fio preto. Então vamos pegar aqui meio para cá. Descasquei. E mesma coisa para esse cara aqui. Esse aqui não descascou muito bem. Se a gente consegue puxar aqui sem quebrar o fio. Beleza. Então temos um fio preto e um fio vermelho. Agora o que a gente vai fazer? Para garantir que esses fios vão ficar legais, eu vou estanhar esses fios. Então para estanhar esses fios eu vou botar eles ali na terceira mão. Então eu vou pegar aqui a terceira mão. Vou botar aqui o fio na pontinha. Vou botar esse fio aqui também na pontinha. Vou ligar meu ferro de solda, que eu já deveria ter ligado, inclusive. Aqui a estação de solda eu vou botar mais ou menos em 310, não precisa estar muito quente. Então vocês estão vendo aqui que eu botei em 310. E vamos começar a estanhar esse fio. Vamos testar se o nosso ferro está quente, passando ele aqui na esponja vegetal. Se você ver sair fumacinha, é porque ele já está devidamente aquecido. Vamos botar bastante solda nele, para a ponta do ferro ficar bem soldada. Bastante solda, não precisa economizar na solda. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai encostar o ferro de solda no fio e vai passar solda no fio para ele ficar bem estanhadinho. E você vai fazer isso nos dois lados do fio, tá? Isso aqui é para deixar o fio mais forte, para ele não abrir, né?
também para criar uma conexão forte no fio, para o fio não abrir. Então beleza, esse fio aqui está bem estanhado. Agora vamos estanhar o fio vermelho. Mesmo esquema, a gente vai botar aqui preso na pontinha da terceira mão. Encostar o ferro de solda e deixar a solda fazer o seu trabalho. Pode botar bastante solda, tá, galera? Sem medo de ser feliz. Solda é pra gastar mesmo. Vamos estanhar os dois lados. Beleza. Estanhamos os dois fios. Agora aqui, pessoal, eu quero que essas duas placas elas fiquem iguais, tá? Porque eu vou fazer a ligação delas em cadeia. Então, quando a gente virar aqui, eu vou colocar o meu fio vermelho aqui e o meu fio preto aqui. Então eu vou botar essa aqui como orientação para mim e vou colocar a minha plaquinha lá na terceira mão. E com a plaquinha na terceira mão, eu vou seguir a mesma orientação aqui. Então eu vou querer botar o meu fio vermelho, eu vou querer botar ele aqui e eu vou soldar ele na placa aqui, tá? Então para soldar ele na placa aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar a placa desse jeito. Dessa forma. Aí eu vou botar o meu fio vermelho aqui e vou segurar ele aqui, ó, no meu ponto de solda. Então vou botar ele aqui, bem seguro, e vou botar ele aqui, bem seguro. E eu vou soldar aqui, ó, nesses dois padzinhos aqui, ó, tá vendo? Tem um padzinho aqui e um padzinho aqui. Então esses são os pads que eu vou soldar o meu fio. Então eu vou aquecer o pad e botar a solda. Aqui eu vou aquecer o pad e botar a solda. Então aqui, ó, eu criei uma linha de 5 volts para minha placa. E para ver se está tudo legal, eu tenho que ver aqui usando o nosso multímetro no modo de continuidade. Eu quero ver se os dois pads estão se falando. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o multímetro aqui. Espero que vocês estejam vendo o multímetro. E vou tocar nos dois pads. E eles têm que dar continuidade. Deu. Ainda não. Ah, deu, ó. Então aqui, ó, os dois pads estão se falando. Então, tá tranquilo. E agora a gente vai virar a plaquinha pro outro lado. E vai fazer exatamente agora, só que pro fio preto. Então vamos pegar o fio preto. Vamos colocar ele ali em cima do pad. Em cima dos pads. Inclusive eu vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou estanhar os pads primeiro. Agora os pads estão estanhados. E agora sim eu vou botar meu fio preto. Vou botar um fio preto aqui. E aí de novo o mesmo macetão. Vamos usar aqui a terceira mão para segurar o fio na posição correta. E a terceira mão aqui para segurar o fio na posição correta. E agora nós vamos soldar esse fio nesses dois pads. Então vamos lá.
Legal? Legal. Então aqui, ó, com isso, eu criei uma linha pro 5 volts, ou 3 volts, ou a voltagem que você queira, e uma linha pro ground. Sendo que aqui agora, tudo que eu quiser puxar do 5 volts, baixa puxar daqui. Tudo que eu quiser puxar do ground, baixa puxar daqui. E agora eu vou trimar esses fios. Ou seja, eu vou pegar o meu alicatezinho de corte e vou trimar esse excesso. Então vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Lembrando sempre que você, quando você estiver fazendo esse tipo de coisa, usar óculos de proteção para essas peças não voarem no seu olho. Tá aí. Agora vamos botar aqui de volta. E vamos checar o fio preto que a gente não checou com o multímetro. Vamos ver aqui. Tá chegando. Tá chegando. Então beleza, pessoal. Outra coisa importante quando você está construindo esse tipo de placa é saber se você está recebendo energia na placa. Então eu vou botar um LED aqui, ó, nessa placa, que vai servir para dizer se a placa está sendo alimentada ou não. E para a gente fazer isso, lembra que o nosso queridíssimo LED ele tem um catodo e um anodo? O catodo fica ligado no 5 volts e o anodo fica ligado no ground. Então vou achar uma posição para ele aqui, vou colocar aqui no DE, por exemplo. Vou colocar ele aqui. E aqui, ó, olha que coincidência. Eu coloquei o catodo virado para os 5 volts. Então esse cara vai ser ligado aqui. Eu vou puxar a perninha dele para encostar aqui no 5 volts. E eu vou usar o próprio jumperzinho do LED para ligar no 5 volts aqui. E esse perninha aqui vai ser ligada lá no ground. Então ele vai ficar assim, ó, o catodo vai ficar ligado no 5 volts, o anodo vai ficar ligado no ground. Mas vocês lembram que todo LED, para não explodir, tem que ter um resistor de limitação de corrente. E para esse cara aqui, a gente vai usar esse resistorzinho aqui, que é um resistor de 320 ohms. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou botar ele aqui no Q, ele aqui no R, e vou botar ele aqui no M, RM, pronto. Aí ele vai ficar aqui assim, ó. E aí o que eu vou fazer? Esta perninha aqui vai ficar ligada no 5 volts. E essa perninha aqui vai ficar ligada nesse cara aqui, no anodo do nosso LED. Então, vamos fixar esses componentes na placa assim, usando o nosso ferrinho de solda. Então vamos botar aqui. Vamos botar mais um pouquinho de solda no nosso ferro. Sempre trabalhando com ferro de solda limpo, pessoal. Toda vez que você botar um excesso de solda, você limpa. E agora vamos começar a ligar os caras. Então você aquece o pad e joga a solda. Aquece o pad e joga a solda. Agora aqui, ó, esses dois caras, o resistor e o LED, eles vão ficar ligados num pininho intermediário. Então vamos botar uma bolinha aqui nesse pininho intermediário, que é onde eu vou soldar esse cara e onde eu vou soldar esse cara. Agora aqui, ó, eu vou soldar o componente. Vou fazer uma ligação aqui no ground. E agora eu vou soldar esse cara aqui, ó, no 5 volts.
A minha solda ficou uma porcaria, mas vai funcionar. E agora o que tá faltando a gente fazer? Tá faltando a gente soldar esses dois caras aqui, ó. Esse cara aqui eu vou soldar primeiro esse cara aqui. Então vamos pegar uma pinça. Vamos colocar ele na posição correta. E vamos dar um pontinho de solda aqui. E agora vamos fazer o seguinte, vamos botar esse cara aqui na posição que ele tem que ficar. Ele tem que ficar soldado aqui também. Não ficou lá muito bonito, mas... vamos dar mais um pontinho de solda nesse nosso amigo aqui. Inclusive eu vou fazer o seguinte. Eu vou trimar um pouquinho esse cara aqui, ó. Agora que eu sei o tamanho certo que eu preciso. Vou colocar ele aqui, encaixadinho, bonitinho. E vou dar mais um pontinho de solda aqui, ó. Pronto. Então agora estamos assim, galera, ó. O catodo do LED ligado nos 5 volts. O anodo do LED ligado no resistor. E o resistor ligado no ground. Então agora vamos trimar essa placa. Vou pegar todas essas partes aqui que estão sobrando, vamos cortar. Beleza, estamos assim. E agora o que vai acontecer? Quando eu alimentar esse cara, eu espero que esse LED acenda. E por que esse LED aqui nessa plaquinha é importante? Para a gente saber se a gente está recebendo corrente ou não, né? Então, para a gente testar isso, eu fiz esses pluginhos jacarés aqui, ó. Vou trazer para cá para vocês verem. Então, fiz 2 pluginhos jacaré. Um pluginho jacaré tá ligado no positivo. Um pluginho jacaré tá ligado no negativo. E aí eu vou ligar aqui, ó. Tá vendo? O meu negativo é aqui. Então, negativo no negativo, vou plugar. Positivo no positivo. Vou plugar. E agora vamos ver, vamos alimentar esse cara para ver se esse LED acende. Olha aí. Então agora nós sabemos, ó, que essa placa está pronta para receber um circuito. Por quê? Porque a gente já tem um terra, a gente já tem um positivo e um negativo no circuito. E a gente pode começar a montar circuitos nesse cara. E acabaram nossos 20 minutos, galera. Acabou os 20 minutos do nossa queridíssima aula de hoje. E aqui dá alguns disclaimers. Sempre que você for trabalhar com solda, ventilador ligado, ó, o ventilador tem que estar ligado para tirar os fumos tóxicos da solda da sua cara. Óculosinho de segurança para garantir que na hora que você for cortar as coisinhas não venha nada no seu olho. E se você tem menos de 18 anos, não mexa com ferro de solda. Peça ajuda do papai, peça ajuda da mamãe. Se você não está seguro para trabalhar com ferro de solda, chama o papai, pede o papai te ajudar. Porque ferro de solda não é brinquedo, é uma coisa... pode causar queimaduras graves e pode causar intoxicação. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado para vocês que assistiram. Não se esqueça de dar o like, curtir e compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. E nunca se esqueça, acima de tudo que eu falei hoje, seja feliz.